Eu quero falar com vocês de 3 atitudes que irão fazer você alcançar o favor de Deus, alcançar a graça do Senhor, a misericórdia, para que as suas orações sejam atendidas, para que seus propósitos, é claro que se o seu propósito estiver alinhado com o do Senhor, venha acontecer e ser realizado. Então existem 3 passos, e eu vou colocar para a nossa mensagem, serão 3 passos para você obter vitória. Amém, Jesus? Então vamos colocar assim, os 3 passos da vitória. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 7. Isso aqui faz parte do grande sermão do Senhor Jesus. É o famoso sermão da montanha, né? Há quem diz que se rasgasse a Bíblia inteira e ficasse só com o sermão da montanha, a gente teríamos tudo. Porque aqui, irmão, Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele libera as palavras, mas palavras de grande autoridade, palavras atualizadíssimas para aquela época, como também para os dias de hoje. Então, aqui Jesus, ele compartilha conosco, ou com a humanidade, o pensamento de Deus, a sabedoria divina. Então, por isso que, se a gente rasgássemos toda a Bíblia e ficasse só com o sermão da montanha, nós teríamos tudo. Amém, queridos? Mas nós não podemos desprezar os outros livros que também são de suma importância. Amém, Jesus? É só uma maneira da gente pensar, para a gente darmos importância para este texto, que é um texto extremamente profundo. Amém, queridos? Então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e o que, irmãos? Abrir-se-vos-á. Então aqui está os 3 passos, irmãos, para nós alcançarmos a vitória. O primeiro passo para você alcançar a vitória é pedir. É pedir ao Senhor. Mas agora, não é pedir qualquer coisa, não é pedir de qualquer forma, de qualquer maneira. Jesus Cristo, ele nos ensina no Evangelho de João o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis qualquer coisa que vos será concedido. Então, nota-se que o pedir aqui, irmãos, é pedir com fé. E o que é pedir, pastor, com fé? É você pedir direcionado pelo Senhor. Porque a fé é uma direção dada pelo Espírito Santo por meio da sua palavra ao nosso coração. Então, pedir, irmãos, direcionado pelo Senhor, pedir instruído pela palavra de Deus, fará com que você seja atendido. O Tiago, ele escreve a sua carta, e no capítulo 1, ele fala acerca, o versículo 5 fala acerca da sabedoria. Se te falta sabedoria, peça ao Senhor e Ele te dará. Versículo 5. E no versículo 6 ele diz assim, pede porém com fé. Então você vê que o pedir aqui, irmãos, não é pedir de qualquer jeito, é pedir com fé. E por isso que nós precisamos dar total atenção a tudo aquilo que Deus nos fala. Toda palavra de Deus que é liberada para o seu coração, irmãos, Ele quer ali revelar
para você aquilo que Ele quer fazer em sua vida. Quando Ele revela que se você crer, será salvo tu e a tua casa, Ele quer a salvação para a sua casa, e nessa direção você pede, Deus, a tua palavra diz. E eu peço a ti, Senhor, salva o meu filho, salva a minha filha, salva o meu marido, a minha esposa, salva o meu enteado, o meu padrasto, a minha madrasta. Ou seja, vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não, irmãos? Não é pedir sobre a luz da palavra. É pedir iluminado pelo Senhor. Por isso que eu falo por mim. Eu sempre digo aqui, é importante você ler a Bíblia todos os dias. Porque todo dia Deus ele se revela a você. Todo dia Ele injeta no seu coração a fé. E a fé injetada no seu coração, você pode pedir que você vai ser atendido. Primeiro passo para a vitória é pedir. Mas pedir com fé. O segundo passo é o que, irmãos? Vamos lá? Pedir e dar-se-vos-á. Agora o segundo, irmãos. Buscai e encontrareis. Então, o segundo passo, irmãos, para vitória é buscar. É buscar pela vitória. É buscar no Senhor, só que não é buscar de qualquer jeito. Jeremias, vamos lá? Capítulo 29. Jeremias 29. Deixa guardado aí que nós voltamos para aí, tá? Jeremias 29, versículo de número 13. Olha o que o Senhor disse pela boca do profeta Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso... Vamos ler de novo? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, olha só, irmãos, não basta buscar. Tem que buscar de todo o coração. E a pergunta que eu quero deixar a você é: o que tem estado dentro do seu coração? O nosso Deus, irmãos, eu digo assim de uma forma para vocês entenderem aonde eu quero chegar, Ele é ciumento demais quando se trata do seu coração. E no nosso coração não pode, de hipótese alguma, ter altares, ter ídolos. Nós não podemos compartilhar o nosso coração com nada, a não ser o Senhor. Então ele diz, você vai me buscar e me achar quando me buscar de todo o seu coração. Mas infelizmente existem pessoas que até se dispõem a buscar ao Senhor. Só que ainda existem em seu coração algumas coisas que impedem de esta pessoa achar, encontrar. Existem pessoas que buscam ao Senhor, mas o coração dela ainda existe muita vaidade. Existem pessoas que até querem buscar o Senhor, mas ainda têm avareza. Tem pessoas que ainda têm incredulidade, não conseguem crer, não conseguem acreditar. Ela é um passo atrás com tudo o que é relacionado às coisas de Deus. Existem pessoas que, infelizmente, irmãos, no seu coração ainda existe o orgulho, porque ela busca o Senhor, mas ela quer que seja do jeito dela, da forma dela, da maneira dela. Aí isso me lembra de quem? Naamã. Vocês lembram? O Naamã estava doente, estava leproso. Ele pede cartas para o seu senhor, para que ele fosse até Israel, amigavelmente, porque lá em Israel havia um profeta que poderia resolver a situação dele, e ele enche um carro cheio de dinheiro, de despojo, e foi até Israel.
Quando ele chega lá em Israel para o encontro com o profeta Eliseu, primeiro, irmãos, o Eliseu nem deu as caras. Mandou outro no lugar dele. Ó, quando o Naamã vier aí, você fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e que ele ficará curado. Aí chega o auxiliar, e dura coisa ser auxiliar, viu, irmãos? O auxiliar amando do profeta e diz assim, ó, o meu Senhor mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão e assim você ficar curado. Ele ficou indignado, o Naamã. Eu falo que é difícil ser auxiliar, eu lembro de um evento que aconteceu comigo. O pastor Rogério, ele estava dando atendimento às pessoas, e chegou um senhor, um senhor alto, forte, né? E o pastor me chamou, falou, ó, atende aquele rapaz lá, e ó, se ele vir pedir dinheiro, fala que eu não tenho. Aí eu fui atender esse senhor. É um senhor, um jovem, devia ter na época os seus 40 anos, né? Meio intimidador. Eu fui, né? Na direção que o pastor me deu. Aí ele veio, conversou, contou a história dele, aí ele falou assim, você não tem o pastor de você não tem um dinheiro? Aí o pastor já tinha me dado a bola, né? Ele falou assim, ó, o meu pastor falou que não tem dinheiro. Aí ele ficou bravo. Ele falou, por acaso você está com a cara na carteira do seu pastor? Ele falou, ó, ele me antecipou, dizendo, se for pedir dinheiro, não tenho. E o irmão, o homem ficou bravo, mas ficou bravo. Saiu bufando da igreja. Ele falou assim, ó, você fica esperto, viu, neguinho? Você fica esperto que o que é seu está guardado. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu não estava na igreja, mas os auxiliares que estavam lá comigo diz que ele voltou com a barra de ferro para me pegar na igreja. Por isso que eu falo assim, ó, ser auxiliar não é fácil não, viu? Então, vocês conseguem entender? O Eliseu diz assim, ó, se o Naamã vir, você fala assim, assim, assado com ele. Irmãos, o homem disse assim, ó, mergulha 7 vezes no Jordão. Irmãos, o Naamã ficou indignado. Ele disse, não é assim não, são as águas de Damasco, né, de Farpá, todas as águas mais limpas do que todas as águas de Israel. Não poderia eu mergulhar em uma destas e ficar são? Eu pensava que este profeta se colocaria de pé, invocaria o Deus dele e eu ficaria curado, ou ele colocasse as mãos sobre o lugar da enfermidade e assim eu fica, mas agora o que me pede é demais. Você vê que ele foi buscar, sim ou não? De uma nação para outra, e uma nação com outra que ainda havia conflitos, enfrentou toda a hostilidade, para chegar lá, irmãos, e não querer, não colocar em prática o que foi dado a ele. Irmãos, quase que ele não encontra Deus. Por quê, queridos? Orgulho. Porque queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Então não basta só buscar, irmãos. Tem que buscar de todo o coração. É se render. É se quebrantar. Deus, faz o que o Senhor bem quiser. Me instrua, me direciona, mesmo que a minha carne não queira, mesmo que o meu ego não suporte, mas ajuda a limpar o meu coração. Ajuda-me a entender os teus planos, os teus propósitos, a caminhar nos teus caminhos. Irmão, se você buscar de todo o seu coração, queridos, você vai encontrar Deus. Amém, Jesus? Então, o segundo passo é buscar, mas não é buscar de qualquer jeito. É buscar de todo coração. Se o seu coração está cheio de alguma coisa, eu te convido hoje a você esvaziar o seu coração. Você limpar o seu coração. Amém, queridos? Para terminarmos, volta lá em Mateus, capítulo 7, a segunda parte diz o seguinte: batei, e o que, irmãos? E abrir-se-vos-á. Então,
Para nós, irmãos, a segunda parte é bater. É bater a porta. Só que esse bater, ele soa para nós como algo de perseverança. Vocês entendem isso, sim ou não? Nem toda batida que você dá em uma porta, você é atendido de imediato. Sim ou não? Você já teve essa experiência de bater na porta de alguém? Pum, 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 e esperar, e esse alguém